Bom, vamos lá, perspectiva, né? Então, para a gente entender primeiro para que serve a perspectiva, vamos fazer um estudo aqui das dimensões. Tudo que existe em 3 dimensões, né? Que são elas altura, largura e profundidade. No desenho a gente consegue chegar no 2D, né? Altura e largura. O desenho ele tem altura e tem largura. A profundidade a gente não consegue fazer no desenho, porque senão viraria uma escultura, né? Então, para a gente dar essa profundidade, a gente usa a perspectiva, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar uma linha. O nome dessa linha a gente vai botar ela de linha do horizonte. Não sei se tá dando para ver, mas depois eu escrevo para vocês, né? Essa linha, ela vai simbolizar uma linha que passa no meio do nosso olhar. Então, tem que ser a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque é como se fosse a câmera, né? A câmera do diretor de cinema. Então, ela que vai ser a base para a gente fazer os exercícios. Depois a gente vai fazer o desenho em 2D. Sempre, tá? Altura e largura. Altura e largura. Altura e largura. Se vocês fizerem esse esquema que eu estou passando, seguir essa ordem, vocês não vão ter dificuldade, tá? E depois, em cima da linha do horizonte, a gente vai botar um pontinho. E esse ponto a gente vai chamar de ponto de fuga. Nesse ponto de fuga é onde a gente vai ligar as extremidades desses desenhos 2D e eles vão acabar virando 3D, dando a impressão que estão em 3D, né? Uma coisa muito importante é a gente trabalhar com linhas paralelas, ó. Essa aqui tem que ser paralela a essa tem que ser as outras também, tá vendo, ó? Essas daqui também na lateral, né? Precisa tomar cuidado, para mexer com perspectiva precisa conseguir visualizar bem essas linhas paralelas, né? Por isso que aquele exercício do começo do curso, das taças, etc., ele é importante, né? Porque ali a gente começa a treinar o nosso olhar para quando chegar nesse ponto aqui, não errar esse tipo de coisa, né? Bom, e aí, ó, uma coisa que vocês podem perceber é que tudo que tiver acima da linha do horizonte, a gente vai enxergar a parte de baixo, né? E tudo que tiver abaixo da linha do horizonte, a gente vai enxergar a parte de cima, né? Por quê? Porque a linha do horizonte ela passa bem no meio da nossa visão. Então, tudo que tiver acima da visão, a gente vai ver a parte de baixo, e tudo que tiver abaixo da nossa visão, a gente vai ver a parte de cima, né? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, vão ter trabalhos, por exemplo, vocês vão fazer uma cidade, um exemplo, né? Então, vai ser uma vista aérea, né? Da cidade. Então, vocês vão fazer os prédios sendo visto por cima. Então você vai estar voando com um helicóptero, né, por cima dos prédios, e você vai pegar a sua câmera e vai limitar só esse espaço aqui. Então você já sabe que a linha do horizonte está em cima, porque você está vendo a parte de baixo.
E é por isso que é a primeira que a gente tem que fazer, tá?